Bom dia! Hoje nós vamos preparar uma farinha para que a gente possa usar para fazer pães e pizza, ok? Uma farinha bem nutritiva. Vamos fazer de conta que você não tem uma farinha integral na sua casa, você tem uma farinha branca. Então você vai pegar a sua farinha branca que você tem, aí eu tenho uma farinha branca aqui. Então, para cada 3 xícaras de farinha branca, você vai pegar, ó, para cada 3 xícaras de farinha branca, tá vendo? 3 xícaras bem cheinhas de farinha branca. Você vai colocar aqui, ó, eu tenho farelo de trigo. Eu vou pegar meia xícara de farelo de trigo. Ó, meia xícara de farelo de trigo, tá bom? Mais de meia xícara, um pouquinho eu coloco, tá? E vai colocar, ó. E você vai pegar, eu vou complementar mais a minha farinha, vai ficar bem nutritiva. Meia xícara de farinha de grão de bico. Como fazer a farinha do grão de bico? Depois eu vou ensinar você a fazer. Ó, meia xícara de farinha de grão de bico. Vou colocar na minha farinha. Vou pegar mais germe de trigo. Eu tenho lá o germe de trigo, vou pegar meia xícara de germe de trigo. Para cada 3 xícaras de farinha de trigo, tá, gente? Branca. Essa farinha vai ficar bem nutritiva. Eu gosto de colocar chia. Então, eu vou colocar 2 colheres de sopa de chia, ó. 1, 2 colheres de sopa. Eu fiz uma farinha de gergelim, que eu acho bem nutritiva, né? Tem ferro, né? E ela é bem forte. Então, eu coloco, ó, 1, 2, 3 colheres de gergelim triturado. Eu tenho uma farinha de... Deixa eu ver aqui onde eu coloquei ela. É de linhaça, tá? No liquidificador, gente. Eu acabei de fazer, ó, porque a linhaça eu bato sempre na hora, tá? De fazer esse preparo. E quando você sobra, que você vai guardar para outro dia, então eu sempre pego, misturei isso tudo aqui, faz de conta que isso aqui vai ser a minha farinha especial, tá? Vou só mostrar aqui primeiro, antes da linhaça. Ó, tá todo bonitinho, tá uma farinha bem nutritiva agora, não tá só aquela farinha branca, tá vendo? Então, você vai não só comer a farinha branca, mas vai comer outros nutrientes aqui também, né? A farinha integral, a diferença dela é porque ela tem todos os nutrientes do grão. O grão tá inteiro lá dentro da farinha integral. Aqui, a farinha branca foi retirada tudo que tinha no grão. Foi retirada a casca de fora, que é o farelo grosso, né? Do grão. Foi tirado o farelo fino do grão. Foi tirado o germe de trigo, né? E ficou ali só o grão branco. Então, a diferença é isso, é porque foi tirado tudo dele, beneficiou, né? Como eles falam com o arroz, né? O arroz foi beneficiado. Não, ele foi desbeneficiado aqui no caso da farinha branca. Então, quando a gente devolve tudo isso com as quantidades mais ou menos, então fica legal. Aqui eu coloco 1 xícara de farelo fino, meia xícara de farelo fino, tá? Eu coloco quase 1 xícara de farelo grosso e meia xícara de farelo fino, tá bom? Como eu não tenho o farelo fino hoje, então eu vou colocar só o outro e não vou colocar, tô colocando outra coisa, né? Que é o gergelim integral triturado, tá? Então, tem fibra também. Então, a nossa farinha agora, ela tem fibra, né? Então, ela tá pronta para você fazer a sua receita de pãozinho. Então, você vai lá fazer seu pãozinho. Na hora que você for fazer seu pãozinho, aí você pega a sua linhaça, tritura a quantidade que você quer e coloca. Aqui no caso, ó, eu quero
uma colher de sopa bem caprichada, ó. Só essa já tá suficiente. Vai fazer o papel do ovo aqui no meu pão, tá bom? Então, eu misturo. Você triturou bastante linhaça, aqui que eu vou fazer com ela? Vai perder, vai evaporar, né, os nutrientes. O que que faz? Pega ela desse jeito aqui, ó, acabou de triturar, coloca dentro de um saquinho, marra bem marradinho e coloca no congelador, porque aí ela vai durar mais tempo. Então, quando você quiser usar, é só lá ir pegar. Eu separo de colher em colher, tá? Já trituradinho para mim não ficar batendo. Separa assim para uma semana. Como eu faço muito pão, então eu faço para uma semana e congelo. Aí pego já lá o saquinho, já com uma colher, já coloco na minha receita, ok? Você não vai perder o nutriente, vai conservar, tá? Então, a nossa farinha está prontinha para ser usada agora, tá? Tá pronta. Então, ó, depois a gente vai fazer o nosso pão, ok? Então, aprendemos a nossa receitinha. Vou passar abaixo aí para vocês do vídeo a quantidade do que você põe aqui nessa farinha, tá bom?